Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Maria. Vamos começar por falar do acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Índia, um acordo comercial sem precedentes. Também demorou muitos anos, tal e qual como o Mercosul, muitos anos a negociar, embora tenham sido interrompidas pelo meio as negociações, mas foi um acordo comercial que deixou a União Europeia muito satisfeita, a tal ponto que a Presidente da Comissão classificou o acordo como a mãe de todos os acordos. Por várias razões, pelas partes envolvidas, pelos valores envolvidos, que de facto são significativos, pelo precedente do Mercosul ter sido, aceito com dificuldade pelo Conselho e posteriormente devolvido pelo Parlamento Europeu ao Tribunal de Justiça para verificar o texto e as suas conformidades com o tratado, pela situação atual com os parceiros habituais, enfim. Mas o acordo constitui um passo decisivo na medida em que elimina barreiras de importação e de exportação relativamente aos lados União Europeia e Índia. Talvez recordar que a União Europeia e a Índia representam no seu conjunto 20% do produto da riqueza mundial. 25% da população mundial e o ritmo de crescimento da Índia para este ano é de 7,3%. Portanto, muito longe dos valores a que nós na Europa estamos habituados. É um mercado que se abre, muito grande. Muito grande. É enorme e a redução das tarifas é substancial. Daí, talvez, este encantamento pelo acordo. Segundo indicou a Comissão, a redução prevista em termos de tarifas anuais é de 4 mil milhões de euros, o que é muito. Significa uma redução, relativamente às tarifas atuais, em cerca de 90%. Um dos sectores que irá mais beneficiar é a importação pela Índia de veículos europeus. Com um teto máximo de 250 mil veículos ano, a redução das tarifas será gradual. Neste momento, a tarifa que incide sobre os veículos europeus é de 110%, portanto, enorme, e vai ser reduzida gradualmente até aos 10%. Mas não é só este sector. Há outros setores. Os vinhos pareciam-me entender. Também vinhos, maquinaria, produtos farmacêuticos, cosmética, químicos e também um sector muito importante que é o sector agroalimentar. Portanto, aqui beneficia, se conseguirmos exportar como se espera, beneficia os agricultores europeus e portugueses, não é? E, com certeza, vai acalmar um pouco os receios relativamente aos seus protestos do Mercosul. Vem ao encontro dessa procura de um novo parceiro, ou de novos parceiros. Novos parceiros, porque os parceiros tradicionais é para fugir um pouco, ou pelo menos para não ter uma dependência excessiva em relação aos Estados Unidos e à China, sabemos disso. E a segunda Comissão também, e a Presidente frisou isso e sublinhou, o comércio é cada vez mais utilizado como uma arma, portanto nós temos que diversificar e tentar conseguir outros mercados e outros destinos. Vamos verificar se o acordo será ratificado pelo Parlamento e adotado pelo Conselho. É exemplo do Mercosul. Isto pode não acontecer, mas esperemos que desta vez não seja assim. Falemos do Banco Central Europeu. Foi eleito um novo vice-presidente, croata. O que em si é uma novidade, é um homem de leste. Um homem de leste, é a primeira vez que alguém de leste representa essa zona da Europa no Barro Executivo do Banco. Vai substituir o espanhol, Luís Guindos, que termina o seu mandato no final de maio, portanto, o novo governador, que também terá que ser aceito, quer pelo Conselho, quer pelo Parlamento, se tudo correr normalmente, entrará em funções em 1 de junho. É importante porque é a primeira vez que um representante de leste tem assento neste Barro, que já existe, o Barro Executivo existe já há 25 anos, nunca aconteceu.
Normalmente essas pastas eram atribuídas às maiores economias europeias, a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha, neste caso. Além disso, a Croácia é um país recente na zona euro. A Croácia só começou a pertencer à zona euro em 2023, portanto, a indicação do croata Boris Vujicic não era expectável. Portanto, o candidato croata superou outros 5 candidatos, entre eles o português Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, ex-governador do Banco de Portugal, ex-presidente do Eurogrupo, portanto, tinha um grande peso, embora fosse difícil. Também tinha a Finlândia, um comissário que também candidato, portanto, pessoas com muita experiência e muito currículo, mas a opção foi pelo croata, que se diz que é um economista liberal da nova linha. Veremos se é de facto indigitado para começar em funções no próximo 1 de junho. Vamos falar também do Fórum de Davos, que já decorreu, mas um discurso em particular, o do Primeiro-Ministro do Canadá, tem sido muito referido, muito apontado, como talvez corajoso. Um discurso muito bem escrito. Muito bem escrito. Convém ler, não é? É recomendável a sua leitura. E, o que é que disse Mark Carney para que o seu discurso tivesse, portanto, este impacto que tem tido? Que outros talvez não tiveram a coragem de Para já, no Fórum Económico falou numa vertente política, claro. Portanto, constatou que uma ordem mundial baseada em regras hoje em dia é uma ficção. Portanto, foi realista. E disse que os novos pequenos e médios países têm que se unir. Têm que se unir para não serem subjugados pelas grandes potências. Não referiu o nome dos países, não referiu líderes, não referiu administrações. Mas incitou os países de menor dimensão a trabalharem juntos para controlar o seu próprio futuro. E isso é, de facto, de veras importante. Disse também que para esses países o mundo não é um mundo de fortalezas. Ganharão mais se cooperarem genuinamente uns com os outros. Afirmou também que a nostalgia não é uma estratégia e, portanto, temos de estar voltados para a frente. E evocou um ensaio histórico do antigo presidente tcheco Václav Havel, O Poder dos Sem Poder, referindo que entendemos que a ruptura exige mais do que uma adaptação. Exige honestidade sobre o mundo como ele é. Referiu-se também ao seu próprio país, o Canadá. Portanto, Mark Carney disse que era um país disponível às novas estratégias, mas queria estar de olhos bem abertos. Enfrentando o mundo como ele é e não como gostaria que o mundo fosse. Portanto, realista. Bastante. Aliás, o senhor tem um currículo, sim, portanto, bastante. Foi até governador do Banco da Inglaterra, portanto, dada a ligação da Commonwealth. E diz que, entre outras coisas, que as grandes potências começaram a utilizar a integração económica como uma arma e as tarifas como uma forma de pressão. Diz que não se pode viver na mentira do benefício mútuo advindo da integração, quando este se torna uma fonte de subjugação. Portanto, não se referia à Groenlândia, mas indiretamente referiu-se a todos estes acontecimentos que nós temos visto recentemente. Falemos de decisões e medidas recentes da Comissão Europeia, Ana Rita Barros. A Comissão aceitou o pedido de pagamento formulado por Portugal em novembro último, mereceu uma avaliação positiva e irá ser transferido para Portugal 1,1 mil milhões de euros, 75% dos quais não reembolsáveis e o restante sob a forma de empréstimo no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência. Este pedido inclui uma parte significativa que é a Distrito à Madeira e aos Açores, portanto, além do Portugal continental. Inclui medidas relativamente à energia no caso da Madeira, a instalação de capacidade de armazenamento de baterias para a estação dos socorridos e a renovação das centrais da Calheta e da central da Serra d'Água. No que respeita aos Açores, a trans engloba a digitalização dos serviços de saúde.
Além disso, muitos outros investimentos a nível do país. Recordemos que até ao final deste ano termina o plano PRR, portanto, e os pedidos têm que ser feitos até ao final de setembro e as execuções têm que estar prontas anteriormente, claro. Uma das decisões também diz respeito à Ucrânia. A Ucrânia, enfim, que nós sabemos, tem sido alvo de muitos ataques recentes e que tem colocado as pessoas e as infraestruturas essenciais sobre grande pressão, muitas vezes, ou grande parte das vezes, sem energia, sem água, sem aquecimento, com temperaturas baixas que ainda se vão agravar. Inverno, rigoroso. Portanto, a União Europeia deslocou para a Ucrânia 447 geradores que estavam estacionados na Polónia, exatamente dando prioridade à sua aplicação e utilização em hospitais, em abrigos e em serviços críticos ucranianos. Abriram as inscrições para a edição deste ano da iniciativa Pinóquio na Escola. O que é esta iniciativa? É a segunda edição, é uma iniciativa para promover o pensamento crítico sobre desinformação. Podem concorrer alunos do terceiro ciclo e do secundário. Portanto, Portugal está dividido para este prémio em 7 regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mais 5 regiões no continente, portanto a probabilidade de lá estar uma equipa madeirense é muito maior do que algumas regiões do continente. A iniciativa é desenvolvida conjuntamente com uma parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian e apoiada pela representação da Comissão em Portugal, pela representação também do Gabinete do Parlamento Europeu e pela agência Erasmus+. O prazo termina no dia 27 de fevereiro às 18 horas portuguesas, portanto convém as escolas se candidatarem. As probabilidades já vimos que são elevadas, portanto inscrevam-se. Temos aqui especiais.polígrafo.pt/Pinóquio. /Pinóquio, exatamente. Portanto, é uma oportunidade, o prémio é uma deslocação a Estrasburgo para assistir a uma sessão Euroscolas. Uma referência a algumas efemérides que têm a ver com a entrada de vários países do primeiro alargamento das comunidades europeias. Deu-se há 53 anos, em 1 de janeiro de 73. Entraram a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, tornaram-se membros efetivos das comunidades europeias. Tem a particularidade de ter sido a 22 de janeiro de 1972, portanto no ano anterior, que a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido e a Noruega assinaram os respectivos tratados de adesão às comunidades europeias. A Noruega, depois, é um caso único, depois de ter assinado o tratado de adesão, não entrou efetivamente na União Europeia. Não formalizou, sim. Porquê? Porque realizou, entretanto, um referendo, esse referendo foi negativo à entrada do país na União Europeia, portanto, a Noruega ficou de fora. Também, por coincidência, neste alargamento, o Reino Unido, que entrou em 1 de janeiro de 73, formalizou depois também de um referendo realizado em 2016 a sua saída, que ocorreu, faz amanhã, já há 6 anos, 31 de janeiro de 2020. Portanto, já passou há algum tempo. É um alargamento muito particular por estas coincidências dos referendos terem resultado um na não entrada e outro na saída. Falemos ainda de dormidas em alojamento turístico, de alguns dados revelados pelo Eurostat. Dados muito recentes, estimados para 2025, em que o aumento das dormidas em estabelecimentos hoteleiros ou similares. Portanto, nada que nós não esperássemos, mas um número em números absolutos, segundo o Eurostat, 3 mil milhões de dormidas. Ou seja, em termos médios, mais 2% do que em 2024, mas o crescimento de noites foi principalmente impulsionado pelos hóspedes internacionais, mais do que pelos hóspedes domésticos. Em termos de alojamento, os hotéis e os similares continuam a ter preferência, embora com muito peso, portanto, os hotéis similares são 63, hoje em dia o alojamento de curta duração já representa quase 25%, além disso, outros tipos de alojamento, como campismo, etc., também contam aqui para este todo. Em termos de países, Malta teve um maior acréscimo, mais 10%, seguido da Polónia e da Letónia. Portugal manteve um valor muito próximo da média europeia, os 2% de aumento. As diminuições deram-se em 2 países. Na Irlanda, um decréscimo de 2% e na Roménia, um crescimento negativo de 1%.
Para muitos países é o motor da economia, o turismo. É verdade. Cada vez mais. Cada vez Também mais. nota-se muito os jovens, o aumento do turismo jovem a partir dos 15 anos. O inquérito indica que a maior parte dos jovens fizeram pelo menos uma deslocação o ano passado, sozinhos, pela Europa, para jovens com mais de 15 anos. Portanto, o aumento do turismo nessa faixa etária. É importante referir, Ana Rita Barros, o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, para que nunca se esqueça. Foi o 81º aniversário, comemora-se no dia da libertação dos campos de concentração e extermínio de Auschwitz. Foi no passado dia 27 que ocorreu e é uma maneira de homenagearmos e voltarmos a lembrar, porque às vezes já está um pouco esquecido o que foi o Holocausto e os tempos que estão aqui presentes muito nos fazem recordar outros tempos. A terminar a frase, ou duas frases, hoje. Duas frases, exatamente, proferidas na sessão comemorativa do 40º aniversário da entrada de Portugal e Espanha nas comunidades europeias. Uma sessão que se assinalou a convite da Presidente Roberta Metsola, em que estiveram presentes os chefes de Estado destes dois países, o Rei de Espanha e o Presidente da República Portuguesa. Filipe VI de Espanha disse, entre outras, a seguinte frase: "Nunca, como nestes tempos obscuros, a ideia da Europa foi tão necessária." Filipe VI, Rei de Espanha. No caso do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu, entre outros, o seguinte: "Nós, portugueses, nunca desistiremos da Europa, porque renunciar à Europa significa para Portugal desistir de uma parte essencial e insubstituível de si mesmo." Presidente da República. E por aqui ficamos. Ana Rita Barros, muito obrigada. Obrigada. E até breve. Até à próxima. Até à Obrigada. próxima.